São Caetano do Sul reabre inscrições para educação infantil. Coop dará desconto de até 60% em suas unidades. Veja quem são os reforços do São Bernardo Futebol Clube. E mais, hoje vou conversar com a doutora Beatriz Montes da Inese, da Giuliani Advogados. Nós vamos falar sobre descontos de IPTU. Quinta-feira, 7 de janeiro de 2016, começa agora o J mais ABC. Boa noite. A Secretaria de Educação de São Caetano reabre na próxima quarta-feira, dia 13 de janeiro, inscrições para as vagas remanescentes das escolas municipais de educação infantil, escolas municipais integradas e instituições conveniadas para crianças residentes na cidade. Os pais que quiserem efetuar as inscrições nas EMEIs e EMIs de São Caetano devem retirar e devolver os formulários preenchidos até o dia 22 de janeiro, das 9 da manhã às 5 da tarde, no Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação, o CECAP, doutora Zilda Arnes. As vagas são para os berçários menor e maior e grupos 1, 2, 3, 4 e 5. Há vagas de período integral para todos os ciclos e meio período para os grupos 2, 3, 4 e 5. A entrega das solicitações de inscrição deverá ser feita exclusivamente pelos pais ou responsável legal, junto com a apresentação dos documentos exigidos no formulário distribuído no CECAP. A partir do dia 25 de janeiro, as inscrições para os grupos 4 e 5 seguem abertas na sede da Secretaria de Educação de São Caetano, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Vamos à previsão do tempo? A quinta-feira foi de muito sol na região. Ao longo do dia, as nuvens influenciaram na queda mínima da temperatura. Mesmo assim, os termômetros atingiram os 30 graus. Para amanhã, é esperado tempo parcialmente nublado e períodos de garoa. Veja como fica a temperatura para sexta-feira. Em Mauá, mínima prevista é de 21 graus e máxima de 29. Na capital de São Paulo, a mínima será de 21 e máxima de 31. Já na cidade litorânea do Guarujá, o tempo fica entre 22 de mínima e 31 graus de máxima. Em Piracicaba, a previsão é de 23 graus de mínima e 33 graus de máxima. Os movimentos sociais já se organizam contra o aumento da tarifa de ônibus no ABC. A passagem deve subir de R$ 3,50 para R$ 3,80. A repórter Ana Flávia Quitério está ao vivo no centro de Santo André com mais informações. Boa noite, Ana Flávia. Boa noite, Darcio. Boa noite a todos que acompanham a edição do J mais ABC. Pois é, depois da notícia do aumento das passagens dos ônibus municipais aqui do ABC, muitos movimentos sociais já começaram a se mobilizar contra a decisão dos prefeitos aqui da região de acompanhar este aumento que vai ser realizado em São Paulo. A primeira manifestação já ocorreu na segunda-feira, dia 4 de janeiro, pelo Comitê Regional Unificado contra o Aumento das Passagens do ABC. E é com um dos integrantes, tem dois integrantes aqui ao meu lado, que vai falar mais ou menos como ocorreu esta manifestação realizada em frente ao consórcio intermunicipal do ABC. Bom, boa noite, Francisco. Obrigado por participar aqui do nosso jornal. Boa noite, Flávia. Boa noite, telespectadores. Nesse ato, nós pleiteamos aos prefeitos uma pauta que a gente leva há quase 2 anos da outra vez que nós fizemos esse movimento, que diz respeito a acesso à planilha de custos, a questões referentes ao Parque Andrense, que é um bairro de Santo André onde a tarifa é R$ 5,50, e há uma série de demandas que a gente já vem batalhando há 2 anos. Então, o ato do dia 4, ele serviu para a gente retomar essas pautas à luz dessa nova notícia que a gente teve do aumento de tarifas, né?
Bom, e na terça-feira também houve uma reunião onde foi divulgado o cronograma de outros atos que eles vão realizar pelas cidades aqui do ABC. Para falar mais aqui sobre esse assunto, do meu lado o André. André, quais serão aí as datas, né, onde vocês vão se juntar pelas cidades aqui do ABC? Boa noite, Flávia. Boa noite a todos que estão assistindo a TV+. Né? Amanhã nós temos uma panfletagem em Mauá, às 6 horas da manhã, na estação, né, de trem. À tarde, nós nos encontraremos aqui na estação de Santo André para fazer uma concentração e ir até o ato em São Paulo, que é no Teatro Municipal de São Paulo, às 18 horas, o grande ato, o grande primeiro ato contra o aumento das passagens da capital. No sábado, nós temos um ato às 14 horas, na frente da loja Torra Torra, em Mauá, né, contra o aumento das passagens também. Na segunda-feira, nós estaremos novamente aqui em Santo André, às 7h30 da manhã, fazendo uma panfletagem, convidando as pessoas para uma concentração, onde nós vamos depois até o consórcio intermunicipal, onde estará os prefeitos em reunião para discutir o assunto. Na quinta-feira, dia 14, às 7 horas da manhã, no terminal de Diadema também. Todos esses atos estão contando com a participação dos alunos secundaristas que ocuparam as escolas em toda a região do Grande ABC. É muito importante deixar isso claro para mostrar que a classe trabalhadora está unida em prol, né, de fazer com que esses aumentos não ocorram novamente, não só na região do ABC, mas em todo o estado de São Paulo. Vocês já tiveram alguma resposta, inclusive dessa primeira manifestação que vocês fizeram? Olha, infelizmente, o consórcio intermunicipal do ABC, a gente está vendo aquilo ali como um cabidão de empregos, novamente, porque eles não dão resposta para a gente há 3 anos que a gente solicita as planilhas de... Tivemos um probleminha no nosso link, voltaremos daqui a pouquinho com a repórter Ana Flávia. Bem, vamos ao informativo do Broadcast Vito, o Estadão. Acompanhe. O ano de 2015 ele fica marcado por esse comportamento de redução. Você tem até o mês de novembro, um acumulado ano com uma queda de 8,1%, portanto já é uma queda superior àquela observada no ano de 2009, e mais do que a magnitude do recuo em si, o que chama mais atenção é o perfil disseminado de taxas negativas. Todas as categorias econômicas com queda na produção, em termos de atividade, são 25 das 26 atividades que mostram recuo quando se considera o acumulado até o mês de novembro. Claramente um perfil disseminado, espalhado, mostrando toda essa característica do ano de 2015, com uma redução de ritmo importante da atividade industrial. É claro que, em termos de destaques negativos, veículos automotores no ano permanece com um impacto negativo importante, um percentual de produtos investigados nessa atividade com queda na produção, mas claro destaque para a redução, seja na produção dos caminhões, seja na produção dos automóveis, influenciando de uma forma importante o resultado negativo relevante dessa atividade. Na nossa projeção, nós estamos sendo, como eu disse, conservadores, estamos mantendo uma possibilidade de crescimento no 4º trimestre. Mas se as questões políticas forem solucionadas antes ou separadas das questões econômicas, eu não tenho dúvida que o Brasil retoma um crescimento na economia mais rápido. E eu diria o seguinte, que o 4º trimestre, que nós esperávamos uma estabilização, na verdade nós já tivemos um crescimento em relação ao 3º, mas estamos mantendo como previsão para 2016 o mesmo número atingido no 3º trimestre desse ano. Veja no próximo bloco, os movimentos sociais já se organizam. Unidades da Coop terão redução de até 60% no preço dos produtos. E ainda, São Bernardo Futebol Clube apresenta seus novos reforços. Continue conosco, J+ABC volta já. Restabelecido o contato, vamos voltar ao vivo com a repórter Ana Flávia Quitério, direto do centro de Santo André. Ana Flávia, você novamente. Darcio, voltamos a falar ao vivo aqui do terminal rodoviário Celso Daniel em Santo André. Nós comentamos no início do nosso jornal sobre os movimentos sociais que já se mobilizam contra o aumento das passagens aqui no ABC. E ao meu lado, o Vitor vai dar o cronograma dos atos, né, das manifestações que vão ocorrer durante os dias aqui no Grande ABC. Vitor, muito boa noite. Qual é as datas, então, das manifestações que vocês vão fazer durante o mês de janeiro?
Bom, boa noite. Nós começamos já amanhã, né? Tem um ato em São Paulo que o comitê aqui do ABC vai participar às 5 horas da tarde na Praça Ramos, em frente lá ao Teatro Municipal. No sábado, teremos o ato em Mauá, em frente ao terminal de trem, né? Perto da loja Torra Torra. Na segunda-feira, aqui em Santo André, vamos nos reunir aqui mesmo na frente da estação às 7h30. Vai ter uma concentração, uma conversa aqui com os trabalhadores, para depois irmos até o consórcio intermunicipal, que reúne os 7 prefeitos da região do ABC. E na segunda-feira teremos, na quinta-feira, dia 14, em Diadema, às 7 da manhã no terminal, também um ato e uma conversa com os trabalhadores de lá. Tudo pacífico. Sim, se a polícia permitir, sim. Obrigado pelas informações, Vitor. Bom, e vale lembrar, então, que a partir do dia 9, no próximo sábado, as passagens em São Paulo passam a valer R$ 3,80. Antes, elas eram R$ 3,50. Ana Flávia Quitério para o J+ ABC. A partir desta sexta-feira, a Coop Cooperativa de Consumo vai promover uma redução dos preços. Nos setores de bazar, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, os produtos terão até 60% de desconto. Os itens remarcados poderão ser pagos em até 10 prestações sem taxa de juros. As unidades aceitam todos os cartões de crédito e quem tiver o cartão Coop Fácil poderá dividir a compra em até 12 parcelas. Na área de alimentícios, a redução no valor chegará a cair pela metade. O pagamento poderá ser efetuado em até 3 vezes sem acréscimo. A Coop é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, ocupando a 13ª posição do ranking da Abras, Associação Brasileira de Supermercados. Agora o J+ ABC abre espaço para o esporte regional. O Tigre de São Bernardo apresentou oficialmente nesta quinta-feira seus novos reforços. 5 novos reforços chegam ao São Bernardo Futebol Clube para o Campeonato Paulista 2016. A apresentação dos novos jogadores ocorreu na tarde desta quinta-feira no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. O presidente Luiz Fernando Teixeira fez questão de destacar que o time já está se preparando e muito para o início do campeonato e não poupou elogios aos novos contratados. Time é muito forte, montamos talvez o time mais forte da história do São Bernardo, desde que chegamos à Série A1. E estamos muito otimistas, muito esperançosos. Vai ser o Paulistão mais difícil da história. Esse ano cairão 6 times, né? Então, o primeiro foco é permanecermos e segundo é buscarmos a classificação. O time é forte, acreditamos que temos potencial para nos classificar. Agora, o futebol, você tem que respeitar muito o adversário, torcer para que lesões não aconteçam e o imponderável do futebol não prevaleça, né? São Bernardo se prepara, já está trabalhando, né? Esse grupo que está sendo apresentado hoje já começou a trabalhar desde o início da semana e estamos gostando do que a gente tem visto e, se Deus quiser, será um Paulistão muito próspero. Já para o zagueiro Diego Ivo, com elenco forte e motivado, o time tem tudo para fazer um bom campeonato. A expectativa é muito boa. Tenho boas referências daqui, joguei com alguns jogadores que já atuaram aqui no São Bernardo e todos me falaram a mesma coisa, que aqui é um lugar muito acolhedor, de pessoas honestas, e isso me motivou, né, a estar vindo para cá para jogar o Campeonato Paulista e espero responder à altura, né, da confiança que estão me dando aqui. E espero fazer um bom campeonato e ajudar o São Bernardo a alcançar os objetivos do ano. A gente está trabalhando bastante, pré-temporada bem pegada, todo mundo se dedicando ao máximo para a gente chegar lá na frente. Com certeza fazer aquilo que a gente sabe de melhor, que é jogar futebol e ser feliz, né? Colocar o São Bernardo no lugar devido, pela grandeza que tem o clube, por tudo que eu ouvi falar do São Bernardo, não merece estar nessa situação de só disputar o Campeonato Paulista, né? Tem que ter um calendário melhor. Então a gente veio esse ano aqui muito confiante para buscar e alcançar os objetivos. Além de Diego Ivo, completam a lista de novos reforços o atacante Hugo, que defendeu o Avaí em 2015,
O volante Daniel Amora, que já vestiu a camisa do Paysandu, o lateral esquerdo Leonardo Veloso, que já passou por times internacionais e também nacionais, e o atacante Jefferson Canu, que já jogou pelo Caxias do Sul. Sob o comando do técnico Roberto Fonseca, o Tigre estreia no dia 31 de janeiro no Campeonato Paulista contra o Santos, na Vila Belmiro. Ana Flávia Quitério para o J+ ABC. O São Caetano venceu seu primeiro jogo na Copa São Paulo na tarde de hoje. O Azulinho fez 2-0 no Pérolas Negras, um time haitiano que é considerado a sensação do campeonato. A equipe está em situação difícil, viu, gente, no grupo 28, já que depende de uma vitória do América Mineiro sobre o Juventus por pelo menos 3 gols de diferença. Assim, o São Caetano poderia se classificar em segundo lugar. Já o Santo André empatou com o Luverdense em 1-1 e viu suas chances de classificação caírem. Agora o Ramalinho espera uma vitória do Flamengo de Guarulhos diante do Fortaleza para que se classifique em segundo lugar no grupo 26. O São Bernardo, já classificado, enfrentou o Goiás e venceu por 2-0 no estádio do Baetão. O Água Santa encerrou a fase de grupos invicto e agora enfrenta o Avaí na próxima etapa da Copinha no sábado. Vamos ao informativo do Broadcast TV do Estadão. Acompanhe. O setor de máquinas agrícolas espera estabilidade nas vendas em 2016, após encerrar o ano de 2015 com queda de 34,5%. Montadoras consideram positivo o cenário para a agropecuária, com perspectiva de uma boa safra e capitalização do setor agrícola. A desvalorização cambial deve continuar corrigindo a queda dos preços das commodities em Chicago. Entretanto, incertezas quanto ao volume de crédito a ser disponibilizado por linhas oficiais preocupam as empresas, assim como a percepção sobre a economia em geral, que deve impedir o crescimento das vendas de máquinas agrícolas. Os preços de alimentos no mundo registram o 4º ano seguido de quedas, com profundo impacto para exportadores, de acordo com dados da FAO. Como resultado, os alimentos estão com o valor mais baixo em 10 anos. Considerando apenas 2015, os preços de alimentos tiveram uma queda de 19,1% em comparação a 2014. Para o Brasil, a redução do preço tem se traduzido em uma queda importante na entrada de dólares. O ano de 2016 deve ser decisivo para cooperativas do Rio Grande do Sul, que nos últimos anos enfrentam crises financeiras apesar do bom desempenho do agronegócio gaúcho. Muitas das cooperativas precisaram negociar dívidas contraídas junto a associados e bancos em meio ambiente econômico desafiador. Este cenário pode acelerar o processo de concentração do segmento no estado. Veja agora como fecharam os futuros mais líquidos do milho, soja e trigo na Bolsa de Chicago. Saiba também como ficaram os contratos de açúcar e do café na Bolsa de Nova York. A presidente Dilma Rousseff prometeu que fará o possível para garantir o superávit primário de 0,5% neste ano e assegurar que a inflação comece a convergir para o centro da meta de 4,5%. Para a presidente, a banda de cima, com teto de 6,5%, tem de ser alcançada o mais rapidamente possível. Dilma disse também que o maior erro do governo foi não ter visto o tamanho da crise que atingiria o Brasil em 2015. A produção industrial brasileira caiu 2,4% em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal. O resultado decepcionou os analistas, mas não abalou a aposta de economistas de que o Banco Central elevará a Selic em 0,5 ponto percentual em janeiro. Apesar do enfraquecimento da atividade, a perspectiva é de que o BC apertará a política monetária para conter a inflação. A China anunciou a suspensão do novo mecanismo de circuit breaker das bolsas do país, que havia sido elaborado para ajudar o mercado de ações. Após abreviar a sessão pela segunda vez na semana, por causa de desvalorizações superiores a 7%, as autoridades chinesas disseram que a ferramenta não funcionou como esperado. Em vez disso, o circuit breaker teria exacerbado as perdas. Outra medida tomada pelos reguladores foi a restrição de vendas de ações por grandes acionistas. Veja agora como fechou o Ibovespa no pregão desta quinta-feira. Saiba também como ficou a cotação do dólar comercial. E o euro fechou com valorização de 1,6%, cotado a R$ 4,42. A seguir, vou conversar com a doutora Beatriz Montes Dainese, da Giuliani Advogados.
Nós vamos falar sobre desconto em IPTU em áreas verdes e Mata Virgem em São Bernardo. Continue conosco, o J Mais ABC volta em instantes. E voltamos ao vivo para o centro de Santo André, agora com o repórter Leandro Amaral. Boa noite, Leandro. Muito boa noite, Darcio Arruda. Boa noite aos amigos do J Mais ABC. 2 destaques da política regional. Primeiro de Mauá, o prefeito Donizete Braga, do PT, acaba de confirmar mais uma mudança no secretariado. Sai o secretário de Desenvolvimento Econômico, Aldo Cursino, e no lugar dele assume Luiz Carlos Perlatti. Mudança confirmada agora há pouco no gabinete mauaense. E de Mauá, passando para São Bernardo do Campo, mais uma alteração, desta vez não no secretariado, e sim nas fileiras partidárias. O ex-presidente do PT de São Bernardo, Vanderlei Salatiel, que já havia anunciado desfiliação do petismo no final do ano passado, anunciou nesta quinta-feira que ele vai ingressar no PCdoB para tentar uma cadeira na Câmara dos Vereadores na eleição do próximo mês de outubro. Estes os destaques, então, da região desta quinta-feira. Repórter Leandro Amaral para o J Mais ABC. Obrigado, Leandro. Agora vou conversar com a doutora Beatriz Montes da Inese. O nosso tema é desconto de IPTU em moradias situadas em áreas verdes e Mata Virgem, em São Bernardo. Boa noite, doutora. Obrigado por ter vindo. Boa noite, Darcy. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso. É um incentivo e tanto para aquelas pessoas que se enquadram, aquelas residências, né, aquelas moradias que se enquadram dentro dessa legislação, né? Sim, é um benefício bastante significativo. Muitos contribuintes não têm essa informação, infelizmente, ou por falta de conhecimento da legislação ou até de um acompanhamento profissional, e acabam não tendo essa redução do imposto. E é muito importante que eles procurem essa informação para que eles tenham essa redução. Pode chegar a 80%, então é muito significativo. Nossa, é muito importante. Agora, para obter esse incentivo fiscal, como é que a pessoa deve proceder se realmente essa radiografia inclui o imóvel do nosso telespectador? A legislação de São Bernardo do Campo, com o intuito de preservar a Mata Virgem que ela possui em quase metade do seu território, ela editou algumas leis que trazem esse benefício para os contribuintes que tenham imóveis que tenham a Mata Virgem. É claro que não é qualquer tipo de mata ou de flora que eles tenham, mas ela vai depender de uma análise da Secretaria de Gestão do Meio Ambiente da própria Prefeitura. Então, aquele contribuinte que entende que tem uma área de cobertura vegetal grande no seu território, ele deverá apresentar um requerimento por escrito na Prefeitura. E a partir desse momento, ele vai receber uma pessoa que vai vistoriar o seu imóvel e aí sim o seu pedido vai poder ser deferido ou não. É muito importante que o contribuinte se atente às datas em que esse requerimento deve ser realizado. Ele não pode fazer a qualquer momento. Ele precisa fazer até o dia de vencimento da primeira parcela do IPTU ou da parcela única, se ele optar pelo vencimento à vista. E esse pedido, ele valerá não só para aquele ano que ele o formulou, isso é importante, mas por 3 anos. Exatamente. A pessoa só não pode se esquecer de, depois desses 3 anos, de renovar o seu requerimento. Caso contrário, ele vai perder esse benefício. E, infelizmente, a legislação não traz a hipótese de você pedir a devolução se você pagou a mais. Então, é muito importante que ele se atente às datas, faça os requerimentos de 3 em 3 anos, para que o benefício se mantenha sempre. E vale ressaltar que são muitos os imóveis que poderiam se beneficiar e não estão fazendo, né, doutora? Sim, são muitos os imóveis que poderiam se beneficiar. Muitas vezes, se você colocar até no Google Earth, que ele traz uma pesquisa de satélite do município de São Bernardo do Campo, é de fácil constatação que grande parte do território e dos imóveis delimitados tem esse benefício da cobertura vegetal e podem usufruir desse benefício. Mas as pessoas, por desconhecimento mesmo, acabam não tendo essa redução do IPTU. Então, elas precisam se informar, procurar um profissional que possa ajudá-los e entrar com um requerimento. A única coisa que pode acontecer é desse requerimento não ser deferido, caso a Secretaria de Gestão do Meio Ambiente entenda que aquela área não se adequa aos requisitos
de cobertura vegetal. Agora, será que esse benefício se adequa mais ao município de São Bernardo pelas características de proximidade da serra, aquela coisa toda, os condomínios, e poderia um dia ser também atingido os municípios de Santo André, São Caetano, ou não, nós estamos todos sedimentados aqui e cimentados, né? Não, sim, isso exatamente aconteceu por conta disso. A Prefeitura do município de São Bernardo, ela verificou que, por conta de estar perto da serra, de ter proximidade com a represa, grande parte dos imóveis acabam nem podendo construir na sua totalidade para que tenham essa preservação da mata e do verde do município. Então, por conta disso, nada mais justo que aquele que consiga preservar mantenha uma redução do IPTU, porque ele não pode edificar toda a área. Muito provavelmente até poderia ser estendido a outros municípios que também poderiam preservar essa cobertura vegetal, mas por enquanto só o município de São Bernardo do Campo que trouxe essa redução. Agora, fim desse período de 3 anos, o processo é o mesmo, de requerimento, de estudo em relação à posição do imóvel, ou há mais facilidade, é apenas uma atualização? Em muitos casos vai acontecer apenas uma atualização, mas de qualquer forma, ainda assim vai ser vistoriado o imóvel, porque o contribuinte tem que continuar respeitando a delimitação da cobertura vegetal. Caso contrário, caso ele edifique ou ele tire uma parte dessa mata virgem, aí o seu benefício vai ser reduzido, porque ele vai ser proporcional ao tamanho da sua cobertura vegetal. Então, embora o requerimento já esteja lá pronto, já tenha um processo administrativo específico para o seu imóvel, quando passar os 3 anos e você renovar, você vai ter uma nova visita apenas para constatar que aquela área ainda está sendo respeitada. Obrigado pela presença. Olha, um belo incentivo para os munícipes de São Bernardo, né? O importante é a gente trazer informação para que as pessoas possam se atualizar e procurar os seus direitos. Obrigado, doutora, pela presença. Obrigada, Darcy. Doutora Beatriz Montes da Inese, explicando, né, essa vantagem maravilhosa que os munícipes de São Bernardo podem obter. Só não pode bobear na data. Isso, né? exatamente. Só para deixar bem claro, antecedendo o a data do primeiro vencimento da parcela única e ou da primeira parcela do IPTU, e depois de 3 anos, renovar o requerimento. Isso aí. Vamos agora ao informativo do Broadcast TV do Estadão. Acompanhem. A presidente Dilma Rousseff afirmou que nunca discutiu uma guinada à esquerda na política econômica com a cúpula do PT e disse estar preocupada em assegurar o equilíbrio fiscal, o crescimento e em combater a inflação. Em encontro com jornalistas, Dilma evitou comentar o aparecimento do nome do ministro Jacques Wagner da Casa Civil nas investigações da Lava Jato. Questionada sobre o impacto das investigações, Dilma afirmou que seu governo apoia todas as investigações, mas destacou que é preciso garantir o direito de defesa. O ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, disse estar à disposição das autoridades e do Ministério Público para prestar esclarecimentos sobre a troca de mensagens interceptadas pela Operação Lava Jato, que apontam sua relação com a empreiteira OAS. Nesta quinta-feira, o jornal O Estado de São Paulo revelou que mensagens de celular obtidas pelos investigadores mostram conversas diretas entre o ex-presidente da OAS, José Aldemário Pinheiro Filho, conhecido como Léo Pinheiro, e Wagner, assim como menções do nome do ex-governador da Bahia em diálogos entre executivos da empresa. A ex-senadora e ex-candidata à presidência da República, Marina Silva, retomou as críticas à presidente Dilma Rousseff. Marina afirmou que a adversária não tem mais a liderança política no país, nem maioria no Congresso. A ex-senadora da Rede disse ainda que Dilma e o vice-presidente Michel Temer são os responsáveis pelos desmandos causadores da crise brasileira e defendeu o processo de cassação da chapa vitoriosa das eleições de 2014 como forma de afastá-los do cargo. O J Mais ABC desta quinta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer de nossa programação, você pode assistir os boletins TV Mais News e do Broadcast TV do Estadão. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Até lá.